causa o aumento da inflação? Como vai evoluir? Que consequências tem? Como reagem os agentes económicos? O mundo ocidental tem vivido uma década de inflação muito baixa. Na União Europeia, por exemplo, a taxa de inflação tem estado abaixo dos 2% desde 2013 e neste período esteve 4 anos abaixo de 1%. Portugal tem sido particularmente anémico em termos de crescimento e de inflação. Conseguiu ter 2 anos de deflação neste período. Isso significa que os preços dos produtos que compramos no dia-a-dia têm variado pouco. Os bancos centrais, sentindo que isto é um sinal de crescimento económico débil, procuram estimular a economia tornando o dinheiro barato. Na Europa, isso não deu grande resultado, porque o crescimento continuou fraco, mas facilitou muito a estabilidade financeira e, sobretudo, facilitou o endividamento dos Estados, das empresas e das famílias. Se os juros dos empréstimos são muito baixos, então toca a pedir emprestado. Foi o raciocínio de muitos. Agora isso está a mudar e não estamos muito bem preparados para a mudança. São várias as razões que habitualmente se apresentam para explicar o retorno da inflação. O principal tem sido os estrangulamentos nas redes de fornecimento de produtos. Os materiais para as diversas indústrias chegam tarde, demoram muito mais tempo a vir, atrasam a produção, ficam mais caros. A escassez leva a que quem pode pague mais para ficar com o que precisa, à custa de quem não pode pagar. Estes estrangulamentos têm diversas causas, desde o assambarcamento de contentores vazios que a China fez para assegurar o escoamento dos seus produtos à custa do resto do comércio mundial, até ao súbito aumento da procura com o aliviar da pandemia, com as poupanças feitas num ano em que não havia muito por onde gastar, não se podia viajar, ou ir a restaurantes, ou outros entretenimentos, e mesmo comprar coisas com as lojas fechadas não tem tanta piada. Outra causa de inflação foi o aumento substancial dos combustíveis. A OPEP tem procurado conter a produção de petróleo para fazer subir os preços para valores mais apetecíveis, para eles, claro. Por outro lado, a Rússia conteve as vendas de gás para poder ter uma arma contra a Europa em caso de aumento das sanções por uma invasão da Ucrânia. As políticas energéticas de Biden têm sido no sentido de reduzir ao máximo a produção de petróleo e de gás natural nos Estados Unidos, porque o incentivo para investir em novos furos, à medida que os velhos se gastam, é nulo. O espantoso é o Biden, ao mesmo tempo que limita a produção americana, pede aos árabes para aumentarem a produção, para baixar o preço do petróleo. Deve achar que o petróleo árabe é mais verde do que o americano. Na Europa, as coisas não estão melhores, com o fecho de centrais a carvão e nucleares antes de terem garantido o abastecimento por fontes renováveis. O resultado é uma maior dependência do gás da Rússia, que não faz nenhum esforço para baixar o preço. Com o aumento do custo da energia, tudo fica mais caro. Como vai evoluir? Os constrangimentos nas redes de distribuição tendem a desaparecer com o tempo. As empresas tiveram de mudar de paradigma, procurando fornecedores alternativos e mantendo um estoque de produtos que necessitam para garantir a própria produção. É um constrangimento que tem demorado muito mais tempo a desaparecer do que muitos pensavam. E no caso dos chips eletrónicos, alguns dizem que vão ser precisos anos. No caso da energia, o seu preço é muito mais volátil, mas não tem parado de subir. Prevê-se que o petróleo passe os $100 por barril nas próximas semanas, quando em fevereiro de 2021 estava a menos de $60. Quanto mais tempo tivermos inflação elevada, mais pressão haverá para subir salários, para manter o poder de compra. Esse aumento de salários fará, por sua vez, subir mais os custos de produção e, portanto, aumenta ainda mais a inflação no círculo vicioso que pode ser muito destrutivo. Que consequências tem? A primeira consequência é nos bolsos das pessoas. Os produtos estão a encarecer. Se a inflação entrar em espiral, temos assegurada uma crise económica. Os bancos centrais vão ter de atuar e acabar com o dinheiro barato. Isso significa aumentar as taxas de juros, tornando mais caros os empréstimos e as prestações que se pagam. Os Estados altamente endividados, como é o caso do português, vão ter um serviço de dívida muito mais caro. O Estado português vai ter de apertar o cinto e não se exclui a possibilidade de um default, que seria arrasador para a economia do país. Como reagem os agentes económicos? O Banco Central Europeu e o Fed americano têm andado a esconder a cabeça como as avestruzes, dizendo que esta inflação está alta, mas é passageira. Perante a evidência de que não só não está a passar, como aumentam as pressões inflacionistas, o Fed já começou a dizer que vai subir as taxas de juros, mas devagar. O BCE nem isso. Mas quanto mais tarde iniciarem o processo de corrigir a inflação, mais violenta para a economia vai ser a transição. Os bancos centrais estão a fazer figas para que a inflação baixe, como que por milagre. Ainda não atingiram a estupidez do líder turco, que contra tudo o que se sabe de como estas coisas funcionam, ainda baixou mais a taxa de juros, lançando a lira turca num mergulho, já desvalorizou 40%, e fazendo a inflação chegar aos 36% num mês. O Erdogan já despediu o chefe do gabinete de estatística, mas não creio que isso ajude a realidade no terreno. Quanto aos investidores, esses já não acreditam no otimismo dos bancos centrais e prevêem subidas de taxas de juros muito brevemente. É melhor estar preparados para o choque.